Vocês conhecem aquela sensação de que todo o seu esforço foi por água abaixo? A Larissa, uma corredora de 29 anos, conhecia muito bem. Para ela, correr não era só um hobby. Era sua paixão, sua identidade. Maratonas eram o palco onde ela provava seu valor. E cada treino intenso era um passo em direção à próxima linha de chegada. Ela vivia e respirava a corrida, até que um dia o destino mudou o percurso. Durante um treino que parecia igual a tantos outros, uma dor aguda no joelho a fez parar. O diagnóstico foi brutal. Uma lesão grave que a tiraria das pistas por tempo indeterminado. De repente, o mundo de Larissa desabou. A atleta que se sentia invencível agora se via perdida, impotente. O medo de nunca mais sentir o vento no rosto enquanto corria se tornou seu companheiro constante. Os dias se arrastavam e a frustração crescia a cada olhar para seus tênis de corrida, agora empoeirados no canto do quarto. Foi nesse momento de escuridão que ela encontrou uma luz inesperada em palavras escritas há quase 2000 anos. Em um livro antigo, ela leu uma frase de Sêneca, o filósofo estoico. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz com o corpo. Essa frase ressoou profundamente. Ela percebeu que, se seu corpo precisava de descanso para se curar, sua mente poderia começar um novo tipo de treinamento. A lesão não era um fim, mas uma oportunidade para fortalecer algo que ela havia negligenciado, sua força interior. Larissa decidiu abraçar a filosofia estoica na prática. O tempo que antes dedicava às corridas matinais foi preenchido com sessões diárias de meditação. Em vez de registrar quilômetros e tempos, ela começou a registrar seus pensamentos em um diário. Cada página se tornou um campo de treinamento para a paciência e o autodomínio. Ela aprendeu a observar sua dor sem se identificar com ela, a aceitar a incerteza sem se deixar consumir pelo medo. A reabilitação física se transformou em uma jornada de autoconhecimento. Ela estava treinando sua mente para ser resiliente, focada e serena, independentemente das circunstâncias externas. Meses depois, com a aprovação dos médicos, Larissa calçou seus tênis de corrida novamente. Mas algo havia mudado. Ao dar os primeiros passos, ela não sentiu a pressão de antes, a necessidade desesperada de ser a mais rápida. Ela sentiu gratidão. Gratidão por poder correr, por seu corpo curado, por sua mente fortalecida. A corrida deixou de ser uma batalha contra os outros e se tornou uma dança consigo mesma. Ela voltou às competições, mas com uma nova perspectiva. Seu ego havia diminuído e sua sabedoria aumentado. A transformação de Larissa foi tão profunda que ela sentiu a necessidade de compartilhar o que aprendeu. Hoje, além de correr suas maratonas com um sorriso no rosto, ela se tornou mentora de outros atletas. Ela os ensina que a preparação para uma prova vai além do treino físico. Ela mostra que a maior vitória não é cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, mas sim vencer os próprios medos, a própria impaciência, o próprio ego. Larissa ensina que a verdadeira medalha é o autodomínio. A história dela nos lembra que os maiores obstáculos da vida podem, na verdade, ser os nossos melhores professores, nos guiando para a nossa versão mais forte e equilibrada. E você, já enfrentou uma dificuldade que te transformou para melhor? Compartilhe sua história nos comentários, vamos adorar ler. Imagine a cena. Uma sala de aula barulhenta, alunos distraídos no celular e no centro de tudo, um professor sentindo seu entusiasmo se esvair. Essa era a realidade de Cláudio, um professor de história de 45 anos que, depois de décadas dedicadas à educação, se viu à beira do abismo profissional. A paixão que um dia o moveu deu lugar a uma profunda frustração. O desinteresse dos alunos e a falta de reconhecimento pesavam como uma âncora, e a ideia de abandonar o magistério parecia cada vez mais uma saída inevitável. Você já se sentiu assim? Como se estivesse dando o seu melhor, mas ninguém parecesse notar ou se importar. É uma sensação solitária que nos faz questionar nossas escolhas e o nosso próprio valor.
Cláudio estava nesse lugar sombrio, sentindo que seu trabalho, sua vocação, não tinha mais sentido. Cada aula era uma batalha perdida antes mesmo de começar. A alegria de compartilhar conhecimento havia se transformado em um fardo pesado de carregar. Ele se perguntava: para que continuar? Para quem estou falando? Foi no fundo desse poço que Cláudio encontrou uma luz inesperada, vinda de séculos atrás. Ele se deparou com as palavras de Epicteto, um filósofo estoico que viveu há quase 2000 anos. A frase que o atingiu em cheio foi: cumpre bem o papel que te foi dado, sem desejar outro. Uma ideia simples, mas com uma força transformadora. Naquele momento, Cláudio percebeu que seu foco estava no lugar errado. Ele estava buscando validação externa, aplausos, resultados imediatos. Ele queria controlar o incontrolável, o interesse dos outros. O estoicismo ensinou a Cláudio uma nova perspectiva. E se o propósito não estivesse no resultado, mas no processo? E se o verdadeiro valor do seu trabalho não fosse medido pela aprovação dos alunos, mas pela sua própria dedicação e integridade? Ele decidiu mudar sua abordagem. Sua missão não era colher os frutos, mas plantar as sementes. O ensino para ele se tornou um exercício diário de virtude. A mudança começou pequena, dentro dele. Antes de cada aula, Cláudio parava por um momento para refletir. Ele se lembrava de sua responsabilidade. Não de forçar o aprendizado, mas de apresentar ideias, de despertar a curiosidade, de ser um exemplo de constância e serenidade. Ele não podia controlar se um aluno iria prestar atenção, mas podia controlar a qualidade da sua aula, a sua paciência, a sua paixão pelo conhecimento que compartilhava. Cada aula se tornou um ato de presença, uma oportunidade de praticar a virtude. Essa transformação interna começou a irradiar para o exterior. A frustração deu lugar a uma calma focada. A ansiedade por reconhecimento foi substituída pela satisfação do dever cumprido. Os alunos, acostumados com um professor desgastado, começaram a notar a diferença. A serenidade de Cláudio era contagiante. Sua postura não era mais de cobrança, mas de convite. Ele não ensinava apenas datas e eventos históricos. Ele ensinava, pelo exemplo, o poder de encontrar propósito no próprio esforço. Lentamente, a dinâmica da sala de aula mudou. O respeito, que antes ele buscava desesperadamente, agora surgia de forma natural. Os alunos começaram a se engajar, não por obrigação, mas por sentirem a autenticidade e a dedicação daquele homem. Cláudio redescobriu seu entusiasmo, não como uma chama explosiva, mas como uma brasa constante e quente. Ele se tornou mais do que um professor de história. Ele se tornou um educador que mostrava como a constância e a paz interior podem transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. A história de Cláudio nos ensina que, às vezes, a maior revolução que podemos fazer é a que acontece dentro de nós. Obrigado por assistir e por me acompanhar nesta reflexão. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!